Bonnie the Bunny, ou Bonnie o Coelho, ele fez a sua estreia oficialmente lá no primeiro Five Nights at Freddy's, em 2014, sendo ele, por incrível que pareça, o primeiro animatronic que o Scott Calton, ele meio que modelou, ele criou de toda a franquia. Um detalhe muito curioso em relação ao Bonnie é que se você prestar atenção no trailer do FNAF 1, você percebe que o Bonnie ele tá correndo, mostrando que nessa época o Foxy ele ainda não existia, e essa mecânica de correr iria ser destinada originalmente para o Bonnie. E lá pro final do trailer, um outro detalhe é que você percebe que o Bonnie ele meio que tira o rosto dele. Isso tecnicamente era para ser o jumpscare que não chega a acontecer no jogo. É muito provável que Scott usou isso de inspiração para fazer o cara de pau. Digo, o Widry Bonnie. Por incrível que pareça, Bonnie the Bunny não era para ser oficialmente o nome do personagem. Bonnie era originalmente e apenas um apelido. Esse meio que não era o nome oficial. Isso foi um detalhe que o Scott ele revelou lá nos jornais do FNAF 3, naquela parte que tá um pouco mais borrada, embaçada. Curiosidade: os nomes Friday, Bonnie, Chica e Foxy eram apenas apelidos enquanto eu trabalhava nos personagens. Eu planejava dar nomes oficiais a eles mais tarde, mas acabei me apegando muito a eles quando o jogo ficou pronto. E algo muito curioso em relação ao Bonnie é que ele causou muitos pesadelos ao próprio Scott Calton. E nesses trechos do jornal, o Scott ele relata um pouco como é que eram esses pesadelos. Na vida real, costumo ter pesadelos acordados, ou seja, ando enquanto durmo, etc. Uma noite, sonhei que Bonnie estava no corredor do lado de fora da minha porta, e eu pulei da cama correndo para fechar a porta. Descobri que a porta estava trancada, e isso me encheu de pavor. Em FNAF 1, quando as portas não funcionam, significa que já tem algo no seu escritório. Então, quando senti que a porta estava trancada, senti como se Bonnie estivesse no meu quarto e fosse me pegar. Felizmente, acordei. A propósito, teve até uma vez que o Scott ele fez um pôster falando o quanto ele achava o Bonnie assustador. Na verdade, acho que o Bonnie é o mais assustador. Tive vários pesadelos com Bonnie enquanto desenvolvi o jogo. Os outros três nunca me assustaram tanto. No primeiro FNAF, o Bonnie ele tem uma alucinação própria só pra ele, que no caso é o rosto dele, mas os olhos completamente negros, escuro. Para essa alucinação aparecer, é uma chance de 1 em 1000. Um detalhe que já acabou se tornando um padrão principal do Bonnie é que, pelo menos nas primeiras noites, o Bonnie sempre vai ser o primeiro animatronic a ficar ativo e a sair do palco. E um outro detalhe oficial do Bonnie, e que o Bonnie aqui do FNAF 1 ele oficializou, é o padrão de ataque Bonnie, onde todos os Bonnies sempre atacam pelo lado esquerdo. Essa próxima curiosidade também se aplica a Chica, mas caso o Bonnie ou a Chica dê um jumpscare, você pode ficar levantando o monitor e abaixando bem rápido que acontece isso. Agora um detalhe realmente curioso é que se você prestar atenção na guitarra do Bonnie do trailer do FNAF 1 e a guitarra do Bonnie atual de hoje em dia, você percebe como elas são diferentes. A verdade é que o Scott ele acabou tomando um copyright por causa do visual da guitarra, por isso que ele precisou alterar. Isso se aplica a qualquer Bonnie que tem guitarra. Pra quem não sabe, a cor oficial do Bonnie ela é azul, porém aqui no primeiro FNAF, você percebe que o Bonnie ele tem alguns tons roxos. E isso meio que levou o pessoal a duvidar de o Bonnie é azul ou roxo. Porém, teve uma vez que Scott ele comentou que quando ele estava fazendo o FNAF 1, meio que o monitor dele deu um problema. Ele estava vendo o Bonnie azul, porém na verdade ele estava roxo. Mas oficialmente o Bonnie ele é azul. No primeiro Five Nights at Freddy's, o Phone Guy ele tem esse diálogo. Is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Só que tecnicamente esse diálogo ele meio que não se torna verdade quando Bonnie ele entra na Parts and Service,
fica do lado de um endoesqueleto, mas simplesmente ele não faz nada. E agora falando em relação à alma do Bonnie, pra quem não sabe, a alma do Bonnie, ela se chama Jeremy, é de um garoto chamado Jeremy. Só que um detalhe muito curioso é que lá no FNAF Secret Breach, meio que tem um bot, e ele conta mais ou menos um pouco da história do Jeremy. Aren't parents the worst? Any of you kids have parents? Don't you hate it when your parents take you somewhere fun and abandon you? They're all like, I guess if I dump little Jeremy off at his favorite pizzeria before I move to Aruba, that makes me a good parent. E algo muito curioso e engraçado é que lá na trilogia da Charlie, tecnicamente o Jeremy, a alma do Bonnie, ela não existe no universo dos livros. Por incrível que pareça, quem possui o Bonnie no universo dos livros é Cassidy, que nos jogos tecnicamente é a alma do Golden Freddy. E não, Jeremy, ele não lutou contra William Afton. Praticamente não existe nada, absolutamente nada que confirme essa fanfic de luta entre Jeremy e William Afton. Ai, mas tecnicamente isso aconteceu sim no universo dos livros, no universo da trilogia da Charlie. Eu acabei de provar que o Jeremy não existe nesse universo. Tu vai mandar esse argumento mesmo? No terceiro Five Nights at Freddy's, no minigame Follow Me, quando você tá controlando o Bonnie, você percebe que esse Bonnie, ele tem alguns botões. Porém, quando você olha pro Bonnie, você percebe que esses botões não existem no Bonnie normal. E agora um detalhe relativamente curioso em relação ao Bonnie, é o fato de que o Bonnie ele não tem sobrancelhas. No terceiro Five Nights at Freddy's, o Bonnie, ele foi o único do quarteto principal dos Classics que não chegou a ganhar uma versão Phantom. Então não tem um Phantom Bonnie, até porque o próprio Springtrap meio que já substitui o Bonnie. E agora para encerrar, a última curiosidade do vídeo é que lá no FNAF Help Wanted, o Bonnie, ele também ganhou uma comida própria só pra ele. Nesse caso, ela se chama Bonnie Bites.